Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre a importância da segregação de dados. E nós vamos falar também quais são os conjuntos de dados utilizados na ferramenta SQX, que é um software chamado Strategy Quant, o qual visa dar ao trader, ao desenvolvedor de estratégias, possibilidade de minerar estratégias, seja por geração aleatória ou por algoritmo genético utilizando inteligência artificial. Então aqui no canal tem um vídeo onde eu explico as vantagens e desvantagens de cada uma dessas vertentes de desenvolvimento de estratégias e que são configurações do Strategy Quant. Independente de qual processo você vai utilizar para gerar estratégias e minerá-las, é importante saber como segregar os dados e quais são as nomenclaturas utilizadas pelo SQX. Então me acompanhe na tela que eu vou demonstrar aqui para vocês. Bom pessoal, eu estou aqui no SQX, no modo do construtor, no Builder, na versão brasileira. A versão brasileira ela fornece dados vitalícios na versão do Strategy Quant Ultimate dos mini contratos de dólar e índice. Então eu recomendo a você, se estiver pensando em adquirir o software SQX, se você gostou dele e quer se desenvolver utilizando ele, que adquira a versão Ultimate na versão brasileira, que é uma versão mais interessante, que permite tanto desenvolver estratégias para o mercado americano, quanto para cripto, quanto para o mercado brasileiro. O link para ver as informações do investimento necessário para comprar o SQX vai estar na descrição deste vídeo. E se você utilizar o cupom de desconto NeoTraderBot, aqui na comunidade a gente conseguiu 20% de desconto na aquisição de qualquer versão do Strategy Quant. Então é um desconto considerável, dado aí o investimento necessário para você adquirir o software Strategy Quant. E é um investimento que vale muito a pena pela capacidade de entrega desta ferramenta. Então me acompanhe na tela aqui para a gente voltar para o assunto dos dados. Eu vou vir aqui em configuração completa dentro do módulo Builder e virei aqui em dados. Então aqui em dados nós temos a possibilidade de definir janelas diferentes. Um ponto interessante da ferramenta Strategy Quant é que sempre tem alguma interrogação ou algum link que leva para a página da Strategy Quant onde se explica sobre aquele determinado assunto. Então vou até utilizar aqui a página como meio de explicação. Nós temos no processo de desenvolvimento de estratégias os dados in sample e out of sample. Então in sample são aqueles dados que você usa para poder treinar uma estratégia ou para poder evoluir uma estratégia utilizando algoritmo genético. E out of sample é aquela porção de dados que você não vai tocar. Você só vai utilizar o out of sample depois que você já fez todo o processo de geração de estratégia, de validação e de otimização. Aí você vai testar com os dados out of sample. Você não pode ficar testando in sample, out of sample, volta para o in sample, vai para o out of sample, porque você vai acabar overfitando da mesma maneira. Então é importante ter este cuidado. Você não pode ficar olhando os dados out of sample e tirando conclusões em cima de dados out of sample o tempo inteiro, porque você estaria burlando o processo. E na vida real você não vai ver o que acontece no futuro. Então, com os dados históricos você consegue burlar, mas você vai acabar encontrando estratégias que não vão performar bem com os dados realmente out of sample que ainda vão acontecer no futuro. É lógico que nenhum resultado passado é garantia de resultado futuro. Isso é óbvio, As condições de mercado podem se alterar, podem ter outras variáveis envolvidas, mas é o melhor que nós temos para poder tentar desenvolver uma estatística, uma esperança de resultado para o futuro. É utilizando os dados históricos, que são os dados de backtesting que a gente realiza. Então, nos dados históricos é importante essa segregação de in sample e out of sample, porque a gente está simulando o que vai acontecer na vida real. Então, aqui dentro do Strategy Quant, nós temos o in sample training e o in sample validation. In sample training vai receber a sigla aí de IST e o in sample validation ISV. O out of sample é o OOS. Então aqui está explicado aqui em cima para que serve cada um desses conjuntos, eu já falei aqui para vocês. Para a geração aleatória de estratégias, que é um método de criação de estratégias, não faz diferença você ter aqui um sample validation. Então você pode ter apenas in sample training aqui. Você não precisa definir uma janela ISV. A janela ISV ela tem importância para otimização e também para o processo de criação de estratégias por algoritmo genético. Então o Strategy Quant ele faz uma avaliação de estagnação da evolução
das estratégias com o conjunto de dados ISV. Quando ele verifica que houve uma estagnação, ele reseta a população inicial e reinicializa sim o processo de geração de estratégias pelo algoritmo genético. Uma outra janela que não está exibida aqui seria o No Trade. Então você pode também definir intervalos de tempo aqui dentro do seu conjunto de dados históricos onde você não quer tirar métricas de desempenho. Por exemplo, momentos de estresse do mercado. Um mês depois que teve o anúncio da pandemia. Talvez aquela condição ali ela está totalmente fora do que acontece de maneira natural dentro do mercado. Então você quer evitar a sua estratégia ser treinada naquele conjunto de dados ou utilizar como out of sample aquele período. Então é uma opção sua você marcar uma janela de tempo ali e excluir estes dados. Bom pessoal, então era isso que eu queria explicar neste vídeo. Quais são as janelas que você pode definir dentro das QX, né? As janelas de In-Sample Training, In-Sample Validation, Out of Sample e No Trade. Então este conhecimento ele é importante para que você consiga minerar de maneira adequada as estratégias utilizando o Strategy Quant. Nos vemos no próximo vídeo e até!